Então vamos lá. Amados, hoje nós vamos falar sobre o princípio da família. Você vai ouvir alguns pontos e algumas coisas que por vezes não é falado, mas é extremamente necessário ser dito. Por quê? Porque o Deus na qual nós servimos estabeleceu a família como padrão. Ou seja, eu já estou começando a falar para você que o sucesso de uma sociedade depende do sucesso de uma. Então, se alguém perverso desejar destruir uma sociedade, ele vai atacar a... Aí você já entende, começa a entender as ideologias de gêneros que estão sendo implantadas, certo? Dessa forma, nós podemos prever o caos que uma sociedade vai se tornar, ou a bênção dela, sempre olhando a família. Então, perceba e comece a compreender já isso, nessa breve introdução, que a família é como uma engrenagem. Quem já foi para o distrito, ou simplesmente observe dentro de um relógio, que tem umas engrenagens, vamos dizer assim, pai, a mãe, os filhos, os pequenininhos ali, uma engrenagem. Em um dente vai engatando no outro, certo? Agora, o que acontece quando um começa a errar, começa a falhar, começa a deixar de cumprir a sua função? Aquele dente vai começar a bater no outro. Aquele dente, por fazer isto repetidamente, pode causar um dano muito significativo e até a paralisação de todo um sistema, que, infelizmente, não é um relógio, mas a família. Compreenderam até aqui? Então, o lar, amado, ele é o primeiro e mais fundamental escola da vida. A primeira escola da vida de um indivíduo é a família. É na família que se constrói alguém que vai ser um sucesso, um bom homem, uma boa mulher, ou, infelizmente, um perverso, que vai apodrecer na cadeia. É da família. Há fatos que não podem ser o quê? Ignorados. Então, nós vamos estudar hoje um quadro sobre o princípio da família que você recebeu. Mas eu peço para que você comece a compreender na medida na qual nós formos mostrando. Até mesmo porque se você ver o quadro todo, não irá compreender aquilo que nós e o Espírito Santo deseja transmitir sobre as nossas vidas. Amém? Então agora eu vou começar a falar sobre as funções ou os papéis de um pai. Tudo bem? Mas agora você já pode perceber, tá bom, pastor, mas vem cá. Eu vim de um relacionamento com o meu pai nulo ou extremamente crítico. Então, observa isso que eu irei dizer agora. Não se recrimine por qualquer coisa que nós iremos falar. Mas eu quero que você observe tudo aquilo que te foi roubado, para que então, em Cristo, você resgate e se alimente nele. Por quê? Porque você pode até ter tido um bom exemplo de pai, mas mesmo o melhor exemplo de pai não se torna a perfeição de quem ele é. Amém? A verdadeira paternidade está no Senhor. Então, não se recrimine. Não, pastor, poxa, eu não vivi isso. Mas agora o Senhor quer fazer de você um modelo para abençoar até 1000 gerações. Amém. Primeiro ponto, vamos lá, a função do pai. Amados, no pai, nós vamos ver que esse relacionamento com a figura paterna, ele vai promover uma liberdade para que o seu filho desfrute com a paternidade divina. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que os meus filhos, ao se relacionarem comigo, estão criando uma liberdade para eles desfrutarem do relacionamento com o pai dele divino. É isso que começa a nortear a paternidade. E mais do que isso, amados, nós vamos, através da figura paterna, ter uma noção de missão. Uma missão de liderança. Como? Através de 3 pontos. Quais? A direção, os limites e a proteção. Isso tudo ele vai formar o quê? O princípio de um pai. A paternidade, que vai gerar nos filhos uma noção de missão, uma lição de liderança. E mais do que isso, amados, dentro agora, começo a falar sobre a direção. Dentro desse primeiro ponto,
é no perfil paterno que eu vou trazer para os meus filhos um senso. Qual é este senso? De orientação. Direção fala sobre orientação, amém? Eu estou aqui, direcionando, eu estou orientando. Então, se um pai é bom ou se um pai é ruim, ele vai fazer o que com o seu filho? Vou dizer para você. Irá facilitar ou dificultar a ele estabelecer as prioridades da vida. Quem sabe seu filho gosta, não, pai, eu gosto, a minha prioridade é o Netflix, a minha prioridade é drogas. Por quê? Porque alguém dificultou a ele. Alguém não mostrou para ele, ou mostrou de maneira errada, entende? Agora, se um pai é bom, por vezes ele tem que ser chato, mas ele vai dizer assim, enquanto ninguém estiver vendo, mano, se você ficar estudando, você vai ter um direcionamento melhor para a sua vida. Amém? Amém. Isso é só um ponto, isso é só um exemplo simples. Outros, eu vou capacitar, ou, dependendo do pai, incapacitar que ele desfrute a sua verdadeira identidade. Ou seja, cada um de nós possui uma identidade. E as mazelas da nossa alma é viver fora da nossa identidade. É ou não é? Então, o que mais? Dependendo do meu direcionamento como pai, os meus filhos vão ter uma clareza da sua vocação. Você vai perceber isso de maneira muito clara. Com pessoas com um pai presente, logo cedo, eles norteiam aquilo que eles serão na vida. É uma facilidade, uma percepção natural e sobrenatural do que aquilo que eles querem, do que aquilo que eles vão conquistar na vida. O que mais? Esse direcionamento também diz acerca daquilo que é e o que não é. É muito importante isso. Ainda mais na sociedade na qual estamos vivendo. Porque agora, veja bem, é bem relativo. Depende, aí começa. É e não é. Com um bom pai ou com um mau pai, ele vai nortear o que é e o que não é. E o que mais? O que ele quer e o que ele não quer. Então, eu estou dizendo que este relacionamento íntimo com a figura paterna, ele vai estabelecer este referencial. Quando um pai ele é bem direcionado na vida, como eu disse, logo cedo, os filhos sabem o que querem. Agora, o contrário também é verdade. Quando o pai é ausente ou não é bem direcionado na vida, observa isso. Eu estou dizendo que alguém que é crente, mas não é bem direcionado na vida, vai fazer com que os seus filhos andam em círculo. Por quê, amados? Porque não tem uma direção. Eles começam a conquistar em um labirinto, em um lamaçal. Faz, mas não consegue conquistar nada. Porque foi retirado dele esse direcionamento. Mas, novamente, já digo para você, em Cristo há o direcionamento correto. Amém? Então, basicamente, eu comecei a dizer para você que o alcançar de um direcionamento na sua vida está baseado no perfil de um pai. Segundo ponto, que é o limite, esse eu gosto muito. Eu gosto muito sobre este ponto, porque, amados, os limites, eles estabelecem, inclusive, a sanidade moral. Por que um ladrão rouba? Perfeito. Porque ele não tem limite. Por que acontece a importunação sexual dentro de um metrô e dentro de um ônibus? Porque um homem não aprendeu sobre limites. Então, limites é quando eu digo para o meu filho, ei, o que é que tu está assistindo? Isso é um cara chato, mano. Eu sou chato, meus filhos já sabem. Mas quando eu digo para ele, o que você está assistindo, eu estou colocando uma cerca. Ei, eu estou vendo e até aqui que você vai. E isso não é impor algo nele, eu estou livrando ele de um mal. E eu estou livrando ele de algo que eu sei que ele não pode assistir naquela idade. Amém? Então, isso, amados, vai criar neles valores internos que vai preenchê-lo, o seu caráter. Sabe o que é caráter? É aquilo que você estabelece como uma escolha. Você escolhe isso, você está formando o seu caráter. Pasme. As pessoas têm como seu caráter aquilo que elas entendem como lei e autoridade. Tudo que você sabe sobre lei e autoridade, isso vai estabelecer as suas escolhas, que, consequentemente, vai formar o seu caráter. Agora, de onde vem o exemplo que te norteia sobre lei e autoridade? Do seu pai.
do exemplo na qual ele te formou. Amados, o que eu estou dizendo de uma maneira mais clara ainda? Que os limites estabelecidos pelo estilo de vida de um pai vai determinar o nível de proteção ou desproteção moral, sexual e espiritual dos seus filhos. Sexual, pastor? Sim, inclusive sexual. Ou seja, nós criamos uma ideia errada de pensar que o pai reafirma a sexualidade do menino e a mãe afirma a sexualidade da menina. Mas não. A afirmação sexual, tanto do menino quanto da menina, está na figura do pai. Eu vou te dar um exemplo que muito acontece. O pai, ele desejava, ansiava ter um menino. Aí nasce uma menina. Sabe o que ele erroneamente faz? Ele vai comprar a bola de futebol, o uniforme masculino, o videogame e vai forjar nela uma personalidade masculina. Até que se cria um lesbianismo. Não estou afirmando na pedra que só acontece assim. Eu estou mostrando que há uma tendência disso acontecer. Por quê? Por causa que a figura paterna, a figura de um pai, exerce e prevalece sobre a vida de um filho ou de uma filha. Amém? Precisamos compreender, amados, que o único evangelho que os nossos filhos agora conseguem compreender é a nossa vida. Você pode dar uma linguagem mais fácil da Bíblia para ele, por vezes ele não vai entender. Mas ele, olhando a sua vida diariamente, ele vai entender sobre esse Deus que você serve. É ou não é? Então nós precisamos, a cada crise que eles passam, a cada dificuldade, a cada altos e baixos, nós necessitamos ensinar a verdade. Nós precisamos exercer misericórdia, mas também mostrar e confrontar os seus pecados e falar para ele sobre as suas consequências. Por vezes, amado, senta aqui, deixa eu te falar, isso aqui está errado. E se você fizer isso, as consequências de você é essa. O que eu estou dizendo? Eu estou pondo o limite e também as consequências. Eu posso escandalizar um pouco? Ah, tão bom, pastor. Vamos lá, deixa eu escandalizar um pouco. Nós precisamos aprender, amados, a respeitar os nossos filhos, de tal forma a respeitar a decisão deles de não serem cristãos, de não serem crentes. Isso é difícil, mas eu falo para os meus filhos o seguinte, não é porque vocês são os meus filhos que vocês automaticamente são cristãos. Vocês vão decidir se vocês querem ou se vocês não querem. Porém, há um detalhe. Assim como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, enquanto você estiver sobre este teto, as minhas leis, que é as leis do Senhor. Agora, você é livre para seguir tudo aquilo que você acha e que você deseja. Amém? Confrontando agora na palavra. A parábola do filho pródigo fala sobre um pai que tanto amou o filho a tal ponto que permitiu ele ir, segundo aquilo que ele pensou que estava certo. Mas esse pai não simplesmente largou e deixou ele ir, ele permaneceu orando e esperando. Aí quando esse filho caiu em si, ele se lembrou do pai, de um pai que o quê? Que respeitou e amou a sua vida e mesmo não aceitando a sua decisão, permitiu ir. Então ele volta. Amém? Se fosse um pai carrasco que não queria saber, ele não voltaria. Então, quem sabe seja exatamente isso que alcançou. Ou seja, eu estou dizendo que o limite que o pai respeitou sobre o seu filho foi justamente isso que resgatou o filho pródigo. Amém? Amados, e por fim, a proteção. Não menos importante, a proteção, ela é um senso de segurança e confiança. Repita comigo, segurança e confiança. Isso constrói, amados, a autoestima de uma pessoa. E isso, logo, se baseia aonde? Na figura paterna. Posicionamento, espírito de presença, iniciativa e provisão. Elas comunicam segurança e descanso. Pastor, dá um exemplo para facilitar. Tá bom, te dou um exemplo. Chega perto da hora do almoço, os meus filhos não perguntam, será que vai ter alguma coisa para comer hoje? Não. Eles perguntam o cardápio. Papai, o que é que a gente vai comer? Eles não entendem, mas dentro deles já formou isso. Formou o quê? Um senso de segurança
e de proteção, que vai ter comida. Mesmo que seja um ovinho frito, mas vai ter comida. Está entendendo? Então nós trazemos isso, um senso de segurança e de proteção. Eu vou te dar um exemplo ruim agora, para que nós venhamos a compreender e saber o quanto isso é verdade. Imagine, pode ser pai e mãe, mas como eu estou agora fazendo na figura do pai, imagine um pai que ele sofre com problemas de alcoolismo e ele vai sair para comprar o almoço, só que ele não chega. Ele não chega no horário e as crianças começam a chorar de fome. E as crianças não conseguem mais ter esse senso, qual? De segurança e de confiança. E se isto acontecer dia após dia, amados, o barulho do portão já vai fazer com que o coração daquela criança palpite. E fala assim, será que o papai trouxe o alimento? Ou será que ele gastou tudo, quer seja nas drogas ou no álcool? Será que hoje vai ter discussão em casa? Será que hoje papai e mamãe vai brigar? E aquilo começa a trazer uma insegurança. Aquilo começa a fazer mal para a alma daquele ser. Você consegue compreender o quanto isto é verdade? Isso, amados, o que eu estou dizendo para você? Que a maneira como um pai desempenha sua função no lar pode comunicar descanso e segurança, ou, se for um mau exemplo, vai produzir uma ansiedade compulsiva que vai fazer um estresse na sua alma, provocando distúrbios mentais. É forte isso. Sempre baseado, linkado na figura do Pai. Mas, novamente eu digo, em Cristo, a cura, a libertação, a salvação para todas as mazelas da nossa alma. Amém? Agora, nós vamos ver sobre a figura do papel da mulher. Glória a Deus, amém? Agora a gente vai falar sobre a mãe, né? Sobre a função da mãe, né, da mulher, dentro de uma casa, dentro de um lar. Né? A figura da mãe, minhas irmãs, falando diretamente para as mulheres que estão aqui neste lugar, para as mulheres tanto que já são mães, como aquelas que irão ser mães, né, das filhas que estão aqui. Né? A figura da mãe, minhas amadas, é a preparação do nosso relacionamento com o Espírito Santo. A mãe, ela desempenha um papel de quê? De descanso. Quando a gente olha para uma mãe, a gente vê o quê? Descanso e dependência. Em que sentido? Quando você olha ali para Geise e para a Rebeca. A Rebeca vê descanso e dependência. Ela depende totalmente da mãe dela. Tanto para se nutrir, quanto para se aconchegar. Afinal, foram 9 meses, né? E o Espírito Santo, minhas amadas, ela é o quê? Ele é o quê? O nutridor. Ele é o consolador e ele é o nosso advogado. Né? As consequências de uma mãe presente e baseadas, né, nos mandamentos de Deus geram o quê? Primeiro ponto, compreensão. Segundo ponto, ela percebe e intui as situações. Uma mãe, ela olha para o filho e ela percebe que ele não está bem. E ela intui a situação. Você não está bem, deve ser por isso e aquilo e aquilo. E geralmente a mãe está certa. Terceiro ponto. A mãe, ela acredita e investe. O filho chega com um sonho. Muitas das vezes, ou a maioria das vezes, a mãe, com certeza, meu filho, eu vou lá. Você precisa de ajuda? Eu estou com você. Esse é o papel da mãe. E cobertura espiritual. A cobertura espiritual, ela é fundamental da mãe para com os seus filhos. Por quê? Porque produz sensibilidade, a abertura para receber dons e desfrutar das maneiras, das manifestações do Espírito Santo, através da cobertura espiritual. O modelo de autoridade materno, ele é responsável aos filhos, né, por 3 elementos fundamentais que administram a sua capacidade de quê? De vínculos, né? Eu coloquei aqui, vínculos, nutrição, e no papel de vocês está proteção, mas é organização, tá? São 3 pontos, vínculos, nutrição e organização, que são 3 pontos que eu vou abordar aqui com vocês. O que são vínculos? Vínculos, minhas irmãs, são entrar em relação, integrar-se e ganhar autonomia,
proporcionar definição, naturalidade para estabelecer relacionamentos. Quando você tem uma boa convivência com a sua mãe, ou você teve, ou você tem total naturalidade de ter outros relacionamentos. Uma mãe que edifica o lar, ela promove o que nos filhos? Os filhos desenvolvem relacionamentos com extrema facilidade, confiam nas pessoas e são capazes de perdoar mediante a situação de decepção. Tratam relacionamentos como fator primordial. Filhos que tiveram ou que têm mães que são edificadoras do lar, eles desempenham esse papel. Agora, filhos que tiveram mães ausentes ou têm mães ausentes ou feridas, o que acontece? Problemas crônicos ou bloqueios de relacionamento. É um desafio começar relacionamento e confiar em alguém. Tendem a se isolar, inibem-se e criticam-se. Têm uma personalidade de uma pessoa tímida ou crítica. São produtos de um relacionamento ausente ou quebrado com a mãe. Né? Os problemas, meus irmãos, eles são tão crônicos que eles levam à rejeição. E aí que começa a rejeição a partir de o quê? Da morte da mãe, do abandono, de um divórcio, e aí geram bloqueios. E aí, por consequência, o filho se isola, né? Ele fica isolado. E aí, minhas irmãs, reduz a capacidade de quê? De ela se expressar, do filho se expressar e construir um relacionamento sadio. Isso tudo é gerado a partir de uma mãe ausente, de um abandono, de uma rejeição. Aí, meus irmãos, sabe o que acontece? O perfil da figura materna e o seu estado de presença determinam o quê? A liberdade ou a prisão temperamental dos filhos. Vocês lembram dos temperamentos que foram falados aqui na igreja? Quem lembra? Foi falado do melancólico, né? Do fleumático, do sanguíneo, né? E aí o que acontece? Acontece que existe um equilíbrio temperamental. E muitas das vezes, ou vai para o bem, ou vai para o mal. E isso depende muito do quê? Da figura materna. O equilíbrio temperamental é uma herança que vem principalmente da mãe. Ela vem do pai, mas é principal da mãe. E isso eu falo sobre vínculos, problemas de vinculação. Segundo ponto, nutrição. O que é nutrição? Nutrição é atenciosidade, capaz de exercer cuidado, atenção e apoio, noção de solidariedade e amor. A mulher, ela é naturalmente mais sensível do que o homem, não é verdade? A mulher, ela é mais sentimental, ela é mais intuitiva, né, do que o homem. E são características vistas numa mãe. A mãe, quando o filho está doente, o que ela acontece? Ela se preocupa e ela participa. Quando o filho está desanimado, ela vai lá e o encoraja. Quando o filho está triste, ela vai lá e o consola. Esse é o papel da mãe, né? E aí vem uma nutrição. A nutrição, ela exalta a capacidade de identificação e de empatia. Ou seja, você se comove pela dor dos outros. Por quê? Porque você vê um papel desse dentro da sua casa. O estilo de vida de uma mãe que nutre é sensível, intuitivo, solidário, caloroso. E isso tudo é visto dentro de um lar. Amém? Terceiro ponto, que é o ponto que eu vou mais me prolongar, é a organização. Que você fala assim, mas é uma organização. Enquanto o pai, ele governa o lar, o que a mãe faz? Ela edifica o lar. Repita comigo, edifica. Edifica o lar. A mãe, ela edifica, ela organiza a casa e ela promove um ambiente de ordem e aconchego. Esse é um papel da mãe, né? E isso exerce um efeito para a vida toda do seu filho. Eu até me lembro, eu gosto de me lembrar, quando eu estou limpando e arrumando a casa, e quando eu era pequena, o passatempo melhor que eu tinha com a minha mãe era esse. Porque quando terminava aquele sentimento de tudo limpo, e ela mudava as coisas de lugar, aí era uma coisa assim que
Eu me sentia tão bem, são lembranças tão boas. E isso ficou até hoje. Eu já tenho meus filhos, eu posso fazer isso na minha casa e eu gosto. Eu até falo com meu esposo, eu gosto de fazer isso, porque eu me sinto bem, me traz lembranças boas. Amém? E aí, meus irmãos, isso é exteriorizado, né? Por quê? Porque um dia eu já vivi isso. E tudo que o seu filho vive dentro da sua casa, ele vai exteriorizar quando ele estiver mais velho. Né? E não somente um lar aconchegante, um ambiente emocional também faz parte. Todas as emoções que ocorrem dentro da sua família, dentro da sua casa, no futuro vão sair de dentro dele para fora, vão ficar exteriorizadas, né? E como mulher, eu posso dizer o quê? Que Deus nos chamou para a submissão. É uma palavra que nem todas as mulheres gostam, né? Dessa palavra submissão, mas submissão, ela não é inferioridade, meus filhos. Submissão não é ser inferior, até porque o Senhor ele nos ama de igual forma. Né? Existe uma passagem que fala que nem gregos, nem romanos, nem homem, nem mulher, Deus ele nos resgatou de igual forma. Foi por meio de Cristo Jesus, né? E aí, submissão, ele tem tudo a ver com rendição, né? E aí a gente precisa entender o que é rendição, o que é ser submissa, né? Existem 3 níveis de submissão. O primeiro nível é onde todos nós, não somente as mulheres estão, mas todos nós estamos, que é a rendição a Deus, a submissão a Deus. Todos nós devemos ser submissos a Deus. Em Tiago 4,7 diz que devemos submeter-se a Deus, devemos fugir do diabo, né? Então, desde criança, meus irmãos, né? Estamos ligados à tolice. Por quê? Provérbios 22,15 diz assim, ó, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quando você nasce, a gente pode até perceber na Zoe, tudo é meu. Meu. Por quê? Porque o ser humano nasce em pecado. E o egoísmo já nasce com ele. Nós somos pessoas egoístas. Já nascemos com esse tudo é meu. E aí o que acontece? O Senhor envia situações que aperfeiçoam o nosso caráter. Mas vai depender do nosso coração. Você vai se submeter a essa situação onde você precisa largar, deixar, se render, se humilhar? Será que você está pronto? Essa é uma rendição para o Senhor. Quando o Senhor fala, não é esse caminho que você tem que ir, você tem que ir por outro caminho, você larga o caminho e vai, ou você, não, Senhor, eu quero isso. Eu, meu. Né? Segundo nível é aos pais. Filhos, em tudo obedeçam, se submetam aos seus pais, pois isso é agradável diante do Senhor. Colossenses 3:20. Como pai, nós precisamos impor limites aos nossos filhos. Como pai, nós precisamos impor limite aos nossos filhos. E como filhos, precisam entender e aprender que os ensinamentos dos pais são para moldar o caráter. O ensinamento do seu pai de forma alguma vai fazer algo para ir com o estrangeiro, porque ele não gosta de você ou para lhe maltratar, mas para lhe dar direcionamento, assim como foi falado. Né? E passando para o terceiro nível, que é somente das mulheres, que é submissão aos maridos, eu quero falar que está escrito em Números 30, do 3 ao 8. Em Números 30, do 3 ao 8, fala sobre a moça que ela, se ela fizer um voto e ela estiver debaixo da casa de seu pai, e aí ela, por exemplo, eu estou tão apaixonada por Jesus que eu vou cortar meu cabelo. Vou deixar um careca aqui. E ela vai lá, como ela ainda está na casa do pai, ela vai lá com o pai dela e ela fala assim, pai, eu posso fazer isso? E ele fala, não, eu não vou fazer, não, você não pode. E aí ela está desobrigada desse voto mediante a Deus. Por quê? Porque existe uma autoridade, uma hierarquia dentro da casa dela. Quando se passa, aí na mesma passagem fala que quando ela é casada, essa submissão, essa autoridade passa para o marido.
E aí, se ela quiser fazer alguma coisa, ela tem que primeiro, se ela faz um voto diante do Senhor, e depois ela comunica o marido dela, não, você não pode fazer isso. E aí ela está desobrigada diante de Deus. É por isso, meus irmãos, que quando você entra dentro de um casamento, por exemplo, um casamento tradicional, não aqueles que entra noiva e depois entra o noivo, não, que a noiva fica esperando o noivo, né? Mas o tradicional, onde o noivo está esperando no altar e vem a noiva com o pai. Por que o pai entra com a noiva? Você sabe por que o pai que entra com a noiva? Porque ele está entregando a autoridade dele sobre a filha agora para o marido. Ele é a autoridade pela noiva, pela filha agora, que é a noiva, que vai ser a sua esposa. Né? E em Efésios 5, 22 a 24 diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeitem em tudo ao seu próprio marido. A palavra do Senhor fala em tudo. Não fala só assim, não, você tem que se sujeitar só se você aprendeu a se sujeitar. Não. Você tem que se sujeitar porque você quer. Não. Você tem que se sujeitar em tudo ao seu marido. A falta de submissão muitas das vezes ocorre por falta de modelo. Mas o mandamento do Senhor, minhas irmãs, ele é perfeito. Repita comigo, perfeito. A palavra de Deus é perfeita. E Ele nos ama. E é por isso que Ele diz que nós devemos nos submeter. E submissão significa várias coisas. Organizar, sujeitar, obedecer. Mas uma tradução melhor que tem é atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e levar uma carga. Essa é a sua submissão mediante ao seu esposo. É você estar de forma voluntária. É você querer, você amar e cooperar, levando uma carga. É preciso se amoldar às escrituras. Não é as escrituras que se amoldam. Não, eu vou viver, porque não, isso aqui eu acho que não. É você viver de forma como a escritura está falando. E se a escritura fala que você precisa ser submissa, você precisa ser submissa. Estudando a palavra, meus irmãos, eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela era muito praticante e ela lia muito a palavra. Tudo que ela fazia era mediante a palavra. E aí ela começou a ter uns atritos com o esposo dela. E ela, para se respaldar, ela jogava na palavra. Ela brigava com a palavra, usando a palavra de Deus. E aí um certo dia ela foi para a igreja e ela foi orar, né? Ela foi orar e falar, poxa, Senhor, por que está acontecendo isso? E muitas das vezes mesmo a gente ora pensando que é só um desabafo. Eu vou só desabafar e o Senhor não vai falar me repreender. Mas isso não acontece. É uma conversa, não é um monólogo, é uma conversa. Eu falo e ele me responde. E aí nessa vez ela falou, poxa, Senhor, cadê aqueles maridos que amam a esposa, né? Que é assim, que eles se entregam, assim como tu te entregou pela igreja, cadê esses maridos? E sabe o que o Senhor falou para ela? Eles existem. E eles estão casados com as mulheres virtuosas. Né? E é por isso que em Provérbios 21, 19 fala o quê? Sobre aquela mulher rixosa, aquela mulher briguenta, aquela mulher geniosa, que só reclama, que só xinga e que só faz cobrança. Quem é a pessoa, minhas irmãs que estão aqui maravilhosas? Quem é a pessoa, o filho, o marido que vai querer voltar para casa e encontrar uma mulher que briga, que reclama, que torna o lar um inferno? Quem é que vai querer voltar para casa? O seu lar, ele tem que ser um lugar de aconchego. Ele tem que ser um lugar de volta para casa. Quando o seu marido estiver cansado, quando o seu marido já estiver lá destruído no trabalho, não vejo a hora de chegar na minha casa. Na minha casa, com a minha mulher e com meus filhos. Esse é o desejo que tem que ser o desejo. Sabe por quê? Porque lá no trabalho existe aquela mulher que está lá com ele. E aí começa a tratá-lo bem, começa a falar o que ele quer ouvir.
E aí o que acontece? Ele não vai querer ir para casa. A qualquer convite ele vai embora. Né? Não é verdade? Olha o que acontece. Né? Ou seja, Deus, em sua perfeita sabedoria, ele organizou um lar. E no lar, o marido, ele é o quê? Ele é o polo racional. Mas a mulher, ela é o polo emocional. A esposa, ela é o emocional. E esse lugar, meus irmãos, é um lugar de obediência e de responsabilidade de cada uma. Você não vai poder chegar no céu e falar, não, eu não fui submissa porque o meu marido não deixou. De forma alguma. Você sabe que você precisa ser submissa, você precisa desempenhar o seu papel. Amém. 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 Agora deixa eu acelerar aqui um pouco, porque entenderam, né? Vamos falar um pouco sobre casais, porque senão, né? Vamos lá. Bom, na noção de casal, agora, nós vamos ter uma noção também de equipe. Por quê? Porque, como bem foi falado, tem o mesmo versículo que vai dizer assim, ó, mulheres, submetam-se aos seus maridos. Mas os homens também está escrito. O que está escrito? Maridos, amai as vossas esposas. Ou seja, é uma via de mão dupla. Ele está dizendo aqui, ó, submissão tem que estar ligada com amor. Submissão tem que estar ligada com amor. Então, eles precisam andar junto. Raramente vai dar certo se houver apenas um ou apenas o outro. Tem que ser submissão e também o amor juntos. Amados, qualquer curso básico de liderança, de administração, você vai entender o seguinte, ó. Liderar é você mostrar um alvo. Administrar é você criar meios de como você vai chegar lá. Por isso que ela falou, o governo da casa é uma coisa. Agora, a edificação é o modo. Tá entendendo? Então, o marido, ele norteia. O marido, ele mostra o alvo, a liderança. Agora, a mulher, ela vai mostrar e vai fazer, da melhor maneira possível, um método para chegar naquele objetivo. Logo, se não houver alvo, não há por que ter liderança. E se não tiver liderança, não há por que ter um planejamento, uma administração. Trocando as palavras, é a mesma coisa. Missão e submissão. Se não houver um alvo, não há uma missão. Se não houver missão, também não há submissão. Entende? Então, um papel está ligado. Cristo, o marido, a igreja, que é a esposa. E eu digo para vocês, isto tem que andar junto. A própria palavra de Deus diz, Amós 3:3, acaso andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? O Senhor retirou a mulher da costela, não foi por acaso. Foi porque se ela anda atrás, é como uma muçulmana. E se ela anda na frente, é uma Jezabel. Fala, Deus. Começa a compreender. Então, se anda ao lado, é para andar juntos, em concordância. E aí, esse relacionamento de casal, ele vai mostrar para os filhos algumas coisas. Quais? Sexualidade, companheirismo e afetividade. Vamos ver cada ponto, rapidamente. Sexualidade. Já estudamos sobre o amor eros, o amor de atração. Deixa eu lhe falar de forma clara, que muitas das vezes não é dito. Muitos divórcios começam com problemas, amados, sexuais. Por não ter uma vida saudável, livres espiritualmente, evidentemente, mas satisfatória. Isso livra muitos divórcios. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Pois os devassos e adúlteros, Deus os julgará. Então, amados, crie uma noção para os seus filhos de fidelidade conjugal. A fidelidade conjugal vai livrar os seus filhos de brechas, inclusive satânicas. Inclusive de caminhos tortuosos. Porque, lembra que eu disse? O pai está mostrando. Se o pai está mostrando, poxa, meu pai tem umas 5 mulheres. Pô, então isso é o normal. Ele vai seguir, porque ele está demonstrando isso, tá entendendo? Agora, se ele olha, é só uma mulher, então é uma mulher que eu também terei.
Expresse, amado, carinho, zelo, proteção, afago com a sua esposa, porque os seus filhos, além disso, ser saudável, cria nele uma noção, um padrão. Eu também replicarei isso. Eu também serei este modelo. Eu vou multiplicar isto quando for a minha vez. Posso finalizar esse ponto com uma curiosidade? Você sabia que cachorro, ele só mija quando levanta a perna ao olhar o outro? Não me pergunte quem fez primeiro. Mas quando ele olha o outro, é assim, aí ele faz. O que eu estou dizendo? É a noção de você olhar um exemplo e seguir. É um modelo. E o Senhor nos levanta como modelo. Ele levantou Israel, agora está levantando a igreja, tudo apontando para Cristo. E agora, no meio do projeto casamento, família, é que ele cumpre o seu propósito na terra. Posso ouvir um amém? Verdade. E o segundo ponto é a afetividade, que reflete ao amor ágape, amor de Deus, né? E o Senhor, ele é carinhoso conosco, ele é compreensível, ele nos respeita, afinal temos o livre-arbítrio, né? E da mesma forma, um casal tem que ter carinho, compreensão, respeito, paciência ao longo do relacionamento. E isso, meus irmãos, não é só naquele dia do sim, na lua de mel, não. É no dia a dia. Todos os dias é preciso exercer carinho, respeito e demonstrar. Porque como é que os filhos vão ver? Só tem carinho e respeito dentro do quarto? Não. Tem que ser dentro da casa como um todo. Porque na casa, onde eles forem. Por quê? Porque moldam o caráter dos filhos. A essência do amor, essa é a essência do amor conjugal. E existe uma chave, um segredo, que é o quê? Não permitir que contenda e agressividade entrem no seu relacionamento. Iniciando pela contenda. O que é a contenda? A contenda é algo que Deus abomina, né? E ela é tão perigosa que devemos ser o quê? Inimigos da contenda. A contenda, meus irmãos, sabe como é que ela inicia? Ela inicia de algo, por exemplo, o Elton deixou isso aqui em cima e eu não gosto, aí começa a briga. Por besteira, por causa significativa, começa uma contenda. E aí, abre uma oportunidade para quê? Para uma disputa de agressões verbais para quem fere mais o outro. Aí começa a não falar palavras horríveis para o outro, que chegam a quê? A agressão física. E aí, isso destrói a confiança e a segurança dentro de um casamento, né? E aí chega a agressão física e a casa começa a ser um ringue, onde os filhos são espectadores e começam a ver isso. E aí o que acontece? Eles vão projetar dentro dos relacionamentos que eles virão a ter. Porque meu pai fazia assim, porque minha mãe fazia assim, eu também vou fazer da mesma forma. Como o Elton falou, um observa um e vai fazer da mesma forma. Amém. O terceiro e último ponto é o companheirismo, né? Companheirismo é o amor filéu, que a gente sabe. Esse é um amor mais básico. Esse é um amor que ele norteia o quê? A parceria. Você vai ver algo que aí dá noção total de o quê? De equipe. É quando todo mundo se ajuda. É como na casa que que se constrói aquela capacidade de ter um acordo. Vou te dar um exemplo como acontece lá em casa. Lá em casa a gente tem uma regra, né? Quem fez o almoço não lava a louça. Então, geralmente, eu e a Monique estamos juntos fazendo o almoço. Logo, lavar a louça, o Felipe lava. O Gabriel, ele vai limpar a mesa e o chão. E o Samuel, como é pequenininho, ele vai carregar as coisas até a pia. E aí vai. Isso traz a eles uma noção de equipe. Deixa eu lhe dizer, estou preparando eles lá para o trabalho dele, porque lá no trabalho vai ter uma noção de equipe, que vai ter que obedecer o chefe, que vai trazer para o outro, e aí vai trabalhar de uma maneira a respeitar a todos. Se você não faz isso, quando coloca, vai lá no banco e cria a tua conta, banco? Não, eu sou índio, não sei não. Não, sabe sim. É você mostrar para o seu filho que, estou sendo preparado para aquilo que vai me enfrentar. Isso acontece não apenas na nossa família dentro de casa, mas a nossa família da fé. Por vezes já falei que o pastor chamou o Samuel, pequenininho aqui ano passado, para falar no microfone algumas vezes. Sabe o que aconteceu ano passado na escola dele? A professora falou assim, a gente vai separar a turma para o teatro. Aí ele falou, eu quero ser o locutor que vai usar o microfone. O narrador, né? Aí a professora olhou para mim, mas você tem certeza? Sim, porque o meu pastor, ele me chamou e eu falei 2 vezes no microfone.
Sabe o que é isso? Você está mostrando para a pessoa e capacitando. Quando for a sua vez, você vai liderar e você vai transformar aquele ambiente porque você aprendeu o que é um companheirismo. É diferente, amados. Então, tanto isso dentro da nossa família, em casa, como na família da fé, é real. Amém? Para concluir, a gente pode pegar um pouquinho mais pesado? Por quê, amados? Existem dois tipos de família, basicamente. Quais? As desestruturais. Desestrutura significa que está faltando alguém. Porém, existe a disfuncional. Qual é a disfuncional? Mesmo tendo a pessoa, ela não exerce a sua função. E ao não exercer a sua função, há um problema. Amém? Então eu vou falar agora na ausência do pai. Essa ausência pode ser tanto física como emocional ou espiritual. O cara tá lá, mas parece que não tá. Deixa Deus falar. Vamos lá. Então, amados, quando a mãe ela começa a imperar, gera-se, quando eu falo imperar, é só ela, entendeu? Ela tem que puxar toda a força. Pode acontecer, não estou falando que vai, eu estou dizendo que tem a tendência de acontecer a perdição, a perversidade e a insegurança no lar. E isto ocorre porque o marido se anula. O primeiro efeito colateral na esposa é a insegurança. Eu não sei se já aconteceu com alguém que você conhece, mas deixa eu lhe dizer, quando mais o marido ele se abdica daquilo que é a sua autoridade, mais insegurança é trazida para a mulher. E isso, amado, ao decorrer, porque aí o marido vai tentar amenizar as brigas com ela, mas não é isso que ela quer. Ela quer um homem firme e não um homem banana. Me desculpe a expressão. Mas é a realidade, você está me entendendo? Então, no casamento, amados, observe isso. O ponto fraco é a mulher se sentir insegura. E o ponto fraco do marido, do homem, é ele ser desrespeitado. Dois pontos básicos que nós necessitamos bater na tecla. Sabe por quê, amados? E digo mais, pode dizer, né? A culpa nesse tipo de esquema Jezabel não é a mulher. Porque por vezes nós falamos, olha, aquela mulher não presta, ela manda no marido, manda em tudo, é uma Jezabel. Ei, só existe Jezabel aonde existe um Acabe. Só existe Jezabel quando um homem, ele se omite da sua autoridade, aonde ele não exerce o seu papel, aonde ele está vivendo como um filho e não como um marido, aonde diz, eu vou resolver isso, e resolve. E não passa 6 meses e precisa relembrar novamente. Não, não é assim. Amém, amados? Amém. Então, a principal situação, amados, é que ele se ausentou da sua autoridade. Agora nós vamos ver alguns resultados ruins. Onde há muito vínculo, muito afeto, como a gente viu, muito carinho, muito afago, mas não há limites. Amados, isso aqui é um problema, tá? Isso aqui é um problema. Isso aqui é que está sendo implantado na sociedade. Observa isso. Liberdade, amados, ela tem aqui um parâmetro de limites com carinho, com afeição. Sabe o que eu estou dizendo para você? Olha isso. Se tiver muito amor, se tiver muito carinho, mas se não tiver limite, não é liberdade, é libertinagem. Pode fazer relações com animais, pode fazer isso. Não, o importante é ser feliz. Não, isso não é a liberdade, isso é libertinagem. Então, se houver muito vínculo e não houver o limite do pai, a cerca de proteção, isso vai debandar a imoralidade sexual. Amém? Amém. Não importa o tipo, tem mais de 10, não dá mais tempo de falar todos, né? Então, nem vou começar. Segundo, muita organização e não tem direcionamento. A mãe parece uma Marta, sabe? Fazendo tudo, todo dia, toda hora. Só que aí, o pai está só sentado na TV. Não dá um norte de um profissionalismo. Meu filho, tu tem que se formar para fazer isso. Olha, tu já pensou em fazer aquilo. Aí, o rapaz ou a moça, ela sabe fazer muito bem as coisas organizadas. Mas por não ter um direcionamento, anda no labirinto. Não consegue avançar nada na vida. Porque não houve uma direção. Isso é um problema. Amém? Então aqui, não se resolve apenas ensinando aquilo que a mulher sabe, mas necessita do papel do pai direcionando. Meu filho, o alvo é esse.
pavimentando um caminho, mostrando uma realidade, mostrando um futuro. Deixa eu lhe dizer, amados, se for possível falar de forma clara, se você almeja o nada, você vai acertar o nada, por mais que você seja um bom administrador. Aonde eu for, tá tudo bem, então pronto, qualquer lugar serve. Mesmo que você seja capaz. E por fim, há muita nutrição. Sabe o que é isso aqui? É quando a mãe, ela nutre demais. E quando ela nutre demais, o que ela está dizendo? Eu vou acobertar tudo aquilo que você faz. Por quê? Porque eu quero suprir aquilo que você não teve. A segurança, a insegurança, o afago que o teu pai não te deu. Então eu vou acobertar os teus males, as tuas decisões ruins. Meu amigo, minha irmã, isso aqui é um problema. Deixa eu te dizer, existem pessoas que são apegadas materialmente e se tornam possessivas. Inclusive, assim, não, eu só quero se eu tiver dinheiro. Sabe o que acontece isso? É o medo de passar pelas mesmas necessidades não supridas pelo pai. Não teve proteção. E teve muito carinho da mãe. Teve muito super proteção da mãe. E agora ela tem medo de passar por aquilo que ela passou com o pai. Então, ela começa a criar, se apegar naquilo que é material. E, por fim, se torna uma personalidade possessiva. Não sai de perto de mim, eu não posso te perder. E, amados, sempre que uma pessoa monopolizar, dominar um relacionamento, ela vai asfixiar, olha, acertei a palavra de primeira, asfixiar a outra pessoa, e ao decorrer do tempo, o que ela vai fazer, amados? Drasticamente vai acabar esse relacionamento. Esses são os 3 pontos, né? Agora, quando existe mais pai e menos mãe, quando a mãe se omite, no caso, né? Quando o pai impera, existe um abuso de autoridade, pessoas são machucadas, anuladas e se tornam rebeldes, e apega a figura da mãe, né? Pais dominadores geram filhos inseguros e rebeldes. Pais servos e compreensivos geram filhos voluntários e submissos. Quando existe mais limites e menos vínculos, gera o quê? Legalismo e rebelião. Sabe por quê? Porque somente regras e torna algo que seja abusivo, né? É fundamental buscar um consenso com as pessoas. Você pode ter até um chefe, mas você não vai ser um líder. Porque um líder, ele impõe uma regra com leveza. Você faz não por obrigação, mas você faz por amor. Amém? Outro, mais direção e menos nutrição. Perde-se a visão das pessoas. É um relacionamento, meus irmãos, baseado em via de mão única. As pessoas, ela perde totalmente a gratidão e a consideração pelos outros. Sabe por quê? Porque a pessoa vale o que produz. E enquanto produz, é um relacionamento capitalista. Ou seja, eu só vou te dar se você me trouxer algo em troca. Muitos filhos, né, que estudam, e aquele pai que é abusivo, que só dá a direção, faz o quê? Menino, tu não tirou 10, era tua obrigação e não faz mais nada? Nós na faculdade conhecemos uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas ele não via o pai. E ao pai, sabe o que ele fazia? Ele só dava o dinheiro, sopria ali naquele coisas materiais, né? E aí eu entro no terceiro ponto, quanto é mais proteção e menos organização, né? As pessoas que foram acobertadas quando precisavam ser corrigidas pelo pai. E aí, pais separados, o que acontece? Desenvolvem o hábito de compensar a sua ausência com carinhos materiais. Né? Eu estou ausente, mas eu vou dar ali um presente para o meu filho. E ao invés de discipliná-lo, o que ele faz? Ele presenteia. E aí, isso se chama paternalismo. Não é só pai, como mãe também, tá? E então, esses filhos, eles desenvolvem um caráter de parasita e doentemente dependentes, são totalmente dependentes. Sabe por quê? Não suportam uma correção. Eles interpretam, eu estou rejeitando, está me rejeitando. E não é dessa forma. Disciplina quem ama. Disciplina quem ama, meus irmãos. Tornando pessoas despreparadas para o conflito da vida. E aí sabe o que acontece?
levam à criminalidade. Existem depoimentos de filhos que falam, não, meu pai me deu de tudo, meu pai me deu dinheiro, me deu tudo, mas hoje limite não me corrigiu. E aí eu caí, eu estou onde eu estou por conta disso. Amém. Amados, a gente viu que isso é tão sério que se você começar a pensar, os 90% de problemas na sociedade e na família que se passam hoje, está desenhado aqui. E isso norteia e dá um problema nas escolas, nos trabalhos, na faculdade, nos casamentos, na sociedade. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem a resposta e a restauração, a cura, a libertação para todos esses casos. E a partir de você, Ele quer te fazer agora um modelo para abençoar 1000 gerações. Eu posso orar pela sua vida? Fique em pé, nós iremos ter um momento agora de oração. Nós estamos em um culto da família. E sabe, no Espírito, eu vi pessoas falando, nossa, muitos desses pontos eu vivi. Outros pontos bons, como eu gostaria de ter vivido, eu não vivi. Mas nesse culto da família, o Senhor nos trouxe aqui, não para nos mostrar aquilo que simplesmente perdemos ou deixamos de viver, ou dos traumas que passamos e relembrar as coisas ruins, de maneira nenhuma. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te restituir tudo aquilo que te foi roubado. O Senhor quer abençoar a tua família. Você não pode sair daqui sem receber a tua bênção familiar. Você que por vezes, será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou ser de fato feliz? Será que, nossa, eu fui tão sofrida, fui tão roubada, eu fui tão desprezada? O amor do Pai preenche todas as mazelas, todas as carências, todos os traumas. Eu quero convidar a tua família para vir aqui na frente para nós encerrarmos, abençoando todas as famílias, por tudo aquilo que já te aconteceu. Eu quero te mostrar que Cristo vai suprir todas as tuas necessidades, todas as tuas falhas. Nós precisamos liberar tais bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus ama a família, porque Ele criou a família. Nós precisamos declarar que família não é um projeto esquecido ou falido, mas o projeto família é um projeto de sucesso. O projeto família foi criado por Deus e Ele continua a abençoar, a restaurar, a curar. Comece a apresentar a sua família diante de Deus. Existem pessoas, sabe, que já sofreram tanto e quando toca nesses assuntos, a alma fica afligida. Mas nós oramos agora, Pai, pedindo de Ti a Tua graça. Derrama, Senhor, meu Deus, sobre esse lugar a Tua graça. O Senhor é aquele que conhece cada lágrima. O Senhor é aquele que viu cada aflição, cada decepção, cada papel que foi investido. O Senhor é aquele que sonda e que conhece o íntimo do teu ser. O Senhor é aquele que ama a tua família. Mesmo por vezes você não acreditando mais que vai dar certo, o Senhor te diz, eu te amo, eu amo o projeto chamado família, eu posso restituir, eu posso curar, eu posso libertar, eu posso salvar. Que haja salvação sobre a tua casa nessa noite.